Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais um episódio do nosso programa Tirando de Letras. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, galera. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então vamos nessa, pessoal. Vamos começar, que hoje tá bem legal, tá? Vamos começar mais um episódio do nosso programa aqui. Esse programa que é ideal para você aí que está começando no mundo da criação, quer criar suas primeiras artes com letras, tá começando do zero. Cara, esse é o lugar para você, tá? Para você que está buscando se aprimorar, aprender uma técnica nova. Aqui a gente faz um mergulho, né, no universo da criação. Para te inspirar e para te ajudar aí no seu desenvolvimento. Todos os assuntos que a gente traz aqui é nesse sentido, ajudar nessa abordagem, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Kenia Pui, eu sou designer, sou apaixonada por caligrafia, né? Todo o meu background vem da minha carreira como designer, como amante de letras, e é de onde eu tiro os conteúdos que eu trago aqui e compartilho com vocês, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as cores e formas impactam, né, na nossa expressão, né, na expressão das nossas emoções, e, consequentemente, como que essas cores e formas também impactam naquilo que a gente sente quando a gente recebe algo, quando a gente está observando algo, quando a gente está apreciando, principalmente aqui a gente fala muito sobre arte, então quando a gente está apreciando como que isso acaba afetando a nossa percepção, né? Como que essas cores e formas impactam na nossa percepção, tá? Esse é o nosso tema do nosso episódio. Essas duas coisas, né? As cores e as formas, elas têm um impacto muito profundo quando a gente quer expressar alguma coisa, tá? E também quando a gente está experimentando algo. Então é uma noção importante da gente ter, para a gente levar em consideração, né, na hora que a gente vai criar uma peça, quando a gente quer passar uma ideia, e também na hora que a gente quer apreciar alguma coisa, na hora que a gente quer interpretar algo, a gente tem um pouco essa noção. Geralmente, a forma como a gente percebe as coisas, ela acontece de uma forma um pouco mais inconsciente, né? Mas a gente ter a noção e ter um pouco de clareza sobre essas coisas também é super interessante na hora que a gente está olhando e apreciando uma arte, não só criando ela também, né? Como que se dá essa percepção? Ela acontece por associações simbólicas, então, culturalmente, né, a gente já aprende que certas cores ou que certos símbolos, isso já fica impregnado naquela cultura onde a gente cresce. Então, essas associações, existem associações que são super comuns já a gente nem percebe que faz, mas faz, porque a gente cresce dentro desse sistema. E também essas percepções acontecem por efeitos psicológicos. Então, existem estudos que comprovam que cores, formas também causam em nós efeitos psicológicos. E é interessante pensar, às vezes, até efeitos físicos. Existem, né, criações que conseguem ser tão intensas que às vezes você consegue sentir uma sensação, por exemplo, de calor no que você está olhando. Uma peça às vezes consegue te transmitir, ou uma peça que te passa uma refrescância, então te causam sensações também físicas, né? Então é muito interessante a gente estudar e entender, né, por que é importante a gente saber disso, porque quando a gente está criando, a gente está transmitindo uma mensagem, a gente quer passar algo, então a gente entender como que essas coisas funcionam são ferramentas para que a gente tenha cada vez mais clareza e potencial naquilo que a gente está criando e expressando através da nossa arte, tá?
Claro que essas percepções, elas não são regras universais, porque essa interpretação, ela varia de acordo com o nosso contexto, como eu falei, o nosso contexto cultural, varia também pelo nosso lado pessoal, né? Cada pessoa tem a sua história, a sua bagagem, o seu repertório, e isso tudo influencia na forma como a gente interpreta, né? Por exemplo, aqui para nós, o branco, ele remete à paz, né? Remete a, tipo, vestido de casamento. São celebrações, coisas boas, por exemplo. Agora, já na cultura oriental, por exemplo, o branco, ele é a cor do luto. Então, essas associações estão muito ligadas ao nosso, ao contexto histórico e cultural que a gente está inserido. Tá bom? Então, são coisas importantes de se levar em consideração, né? Por que é importante a gente levar isso em consideração? A gente precisa entender para quem a gente está criando para garantir que a nossa mensagem seja clara ali, né? Que ela seja bem recebida por quem está observando aquilo que a gente está fazendo. Né? Aí você pode pensar, mas eu sou artista, eu crio para mim, não quero ficar pensando em quem é a pessoa que vai receber a mensagem que eu estou passando. Mas independente, mesmo que você não queira pensar no seu público, a mensagem que você vai transferir, é importante você ter essas noções, para que você consiga criar, concretizar aquilo com mais clareza, para que você consiga chegar no objetivo daquilo que você quer, daquela mensagem que você quer passar. Então, é um conhecimento importante para todo mundo que quer se expressar através da sua arte, das suas criações. Tá bom? Eu preparei aqui, eu trouxe um pouco para a gente ver na prática como que essas coisas funcionam. Então, deixa só eu compartilhar aqui. Beleza. Esse livro, pessoal, que eu trouxe, chamado Psicologia das Cores, é da escritora Eva Heller. Ela é uma cientista social alemã, tá? Onde ela, né, nesse livro, ela apresenta alguns resultados de estudos sobre como as cores afetam o psicológico dos seres humanos, tá? Então, é um livro super interessante. Eu não sei se tiver alguém aí da área do design, é um livro bem famoso sobre as cores, né? Sobre a teoria das cores, enfim. E o que eu trouxe aqui pra gente conhecer, pra gente ver um pouquinho, tá muito baseado no que tem nesse livro, tá bom? Vou trazer alguns exemplos aqui das cores, dessas associações mais comuns que a gente está acostumado a ver, mas relembrando, pessoal, embora, né, existam tendências gerais nas reações, as cores que a gente tem, respostas individuais, elas podem variar, né? Como eu falei anteriormente, pode variar de pessoa para pessoa, pode variar dos contextos culturais que a gente está falando aqui, tá? Pode variar de experiência pessoal de cada um, mas existe uma fundamentação básica que são meio gerais. Então, a gente entender, principalmente para quem está começando, né, a criar, entender que existem conceitos um pouco básicos, né, eu acho que é o principal, assim, para que a gente consiga ter um pouco mais de consistência naquilo que a gente está fazendo. Eu acho que são conceitos super, super importantes e relevantes, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Falando agora um pouquinho de cores, tá? Vamos começar com as cores aqui e esses significados que a gente tem. O vermelho, quando a gente fala de atração e atenção, ele é uma cor que tem um impacto visual muito forte, né? Então, ele constantemente é usado para captar rapidamente a atenção das pessoas, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver, né, nas placas de pare, elas serem em vermelho, que é aquela coisa que
precisa de um impacto, que precisa te chamar a atenção rápido quando você está no trânsito. Então, é uma coisa que o seu olho tem muitas variantes para você estar cuidando. Então, é por isso que geralmente as placas de trânsito têm placas em vermelho. Tá? Então, é uma cor que tradicionalmente a gente usa para chamar a atenção, para gerar uma atração. Tá? Quando a gente fala de ambientes de venda, por exemplo, o vermelho ele também é utilizado para encorajar os clientes a agir. Tá? Então, quando você vê uma promoção, quando você vê uma liquidação, geralmente essas peças usam o vermelho para dar ali um sentido de urgência e para te estimular a ter uma ação. Tá? Então, dentro desse contexto, o vermelho também é usado para isso. Tá bom? Vamos lá para a próxima. O azul, tá? O azul, ele é uma cor que ele passa ali confiança e segurança, tá? Geralmente a gente vê muito coisa de banco, coisas que precisam de um pouco mais de seriedade ali, que precisa passar confiança, precisa passar responsabilidade, precisa passar segurança. O azul é uma cor que é muito utilizada para isso. Alguns casos que eu falei aqui, falei de banco, né? Geralmente é um tom um pouco mais escuro. Quando a gente está falando de um azul um pouquinho mais claro, ele já é mais relacionado, por exemplo, tons que você encontra, sei lá, em hospitais, né? Tons que você encontra em consultório médico, porque ele é visto como um tranquilizador e ele também é uma cor que remete a algo mais clean, limpo, higiênico ali. Então, é uma cor que traz um pouco de calma também quando usado nos tons mais claros, então tem um pouco essa variação. Mas o azul, ele transita aí nesse meio os significados dele, tá? Bora lá para a próxima. O verde, pessoal. O verde geralmente é associado aí à natureza, né? Por motivos meio óbvios. E também usados para produtos de saúde, às vezes, sei lá, saúde bucal também, uma coisa, né? Dependendo do tom do verde, é uma coisa um pouco refrescante. O azul também é refrescante, né? Quando você quer trazer, aí voltando para a natureza, algo que é ambientalmente responsável, né? Então, por exemplo, produtos orgânicos, você vê embalagem verde. Então, tem essa associação aí, tanto com natureza como uma coisa saudável também. Quando o verde no tom mais clarinho também, né, como a gente comparou aqui o azul, ele também traz e remete um pouco essa sensação aí de relaxamento, tá? Então, tons verdes mais claros a gente encontra às vezes em, sei lá, em spa, em áreas para criar um ambiente de relaxamento, de uma atmosfera mais pacífica. Então são tons que podem ir para essa área um pouco mais de paz aí, tá bom? Deixa eu passar para a próxima aqui. O amarelo, pessoal. Amarelo é energia e alegria, tá? Amarelo é visto como uma cor que é super energizante e otimista, assim. Então, ele é usado para a gente criar ambientes que são alegres, né? Então, em algumas situações, ele também é usado para estimular a comunicação. Então, dependendo sei lá, lugares que você quer estimular que as pessoas tenham uma troca, tenham conversa, você pode utilizar tons de amarelo para isso. Não necessariamente botar um ambiente inteiro de amarelo, que daí eu acho que é demais, mas às vezes a gente trazer elementos, são coisas que... E aqui eu tô falando de ambientes, né? Na verdade, associações também, mas no que a gente tá falando das nossas criações, vocês podem fazer essas associações, porque eu peguei do livro, né? Então eu tô trazendo um pouco mais o que tava ali, mas é óbvio que a gente pode fazer essa associação quando a gente tá pensando nas coisas que a gente tá criando, né? Combinação de cores também, falei disso um pouquinho mais pra frente ali, deixa eu só não pular para eu não me perder.
Então, o amarelo é isso, tá? E também, pessoal, cautela, tá? Apesar dele ter essa associação ali com a alegria, com a energia que a gente falou, o amarelo ele também é utilizado para sinais de advertência, de cuidado, né? Então, a gente vê algumas faixas de segurança, algumas placas de trânsito também utilizam o amarelo para esse chamado de atenção ali, para essa coisa de cuidado, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. O preto, galera. O preto, ele traz aí uma sensação de elegância e de sofisticação, né? Ele é muito usado, utilizado em alguns produtos de luxo, de moda, para transmitir isso, para transmitir exclusividade. Então, ele pode estar associado a isso. E pode estar associado também a poder, a autoridade, né? Quando a gente vê uniformes e roupas mais formais, assim, geralmente são pretos, e isso te gera uma sensação de seriedade, de autoridade, né? Então, o preto ele está muito relacionado a isso. Para nós aqui, preto também é luto. Então, existem variações, né? Tudo também depende muito do contexto que a gente está utilizando aquilo, mas são ferramentas que te auxiliam na hora que você quer passar uma mensagem, que você está construindo algo, que você quer representar algo, quer representar uma sensação. É importante a gente entender todas essas variáveis que as cores provocam e os significados que elas podem ter pra gente, tá? Bora continuar aqui. E o branco, pessoal? O branco, né? Ele traz pra gente essa sensação de pureza, de limpeza, de simplicidade, né? O branco é utilizado em alguns produtos, até em cosméticos, né? Uma coisa que é mais clean, uma coisa que é mais leve. Em estruturas, o branco, em design de interiores, por exemplo, você usa o branco em ambientes para fazer com que eles pareçam maiores, mais arejados, mais abertos. Então, tudo isso interfere, né? E branco para nós aqui é paz também. Então, são cores que a gente já está mais habituado, né? E tem mais essa noção aí. Então, falando um pouquinho rapidamente, uma pincelada aqui por cores, né? É óbvio que vocês, para quem realmente se interessar, quiser estudar, quiser se aprofundar, esse livro eu acho que é uma excelente referência, tá? Então, vale a pena entender cada vez mais, né? O que é a mensagem que você está querendo passar, por que você está utilizando aquelas cores, né? Às vezes não é só porque eu gosto dessa cor. Tá, mas tipo, faz sentido para aquele contexto daquilo que você está fazendo, sabe? Quanto mais argumentos lógicos e quanto mais intenção você tem na mensagem que você quer passar, muito mais valor o seu trabalho ganha. Então, cada ferramenta que você utiliza para sua criação, ela agrega mais valor para aquilo que você está fazendo, tá? Então, isso daqui é importantíssimo, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você esteja começando. Se você começar já tendo essas noções, com muito mais facilidade você vai chegar no objetivo e na mensagem que você quer passar com a tua arte, tá? E aí vamos falar um pouquinho de formas, pessoal. Também existem estudos, né? Dentro da área do design existe um termo chamado Gestalt, que é o estudo da psicologia das formas. Então, assim como as cores que a gente viu, né, algumas cores estão associadas a alguns significados, as formas também passam para nós algumas sensações. E as formas que a gente utiliza também trazem significado e sensações para aquilo que a gente está fazendo, para aquilo que a gente está criando. O quadrado, né? Quadrados e retângulos geralmente transmitem sensação de estabilidade e de segurança, porque eles têm essas linhas, né, super retas, é uma coisa que é parada, que é estática. A gente tem ângulos muito bem definidos, muito bem, né, essa coisa quadradona mesmo. Pode também transmitir realismo, confiança,
honestidade, solidez e ordem. Esses são algumas características que o quadrado ou retângulos passam para a gente, né? Sensações que eles passam para a gente. Também pode transmitir força e estrutura. É uma coisa que tá mais ali, né? Tá mais blocada, é aquela coisa mais rígida. Então é esse tipo de sensação que essa forma nos traz, tá? O círculo. Círculo representa movimento, tá? É aquela forma que não tem início, não tem fim, é uma coisa que é contínua, é uma forma que é simples, mas transmite essa sensação de que é algo fácil, que é algo que está ali em movimento, não é tão rígido, né, quanto quadrado. Te passa uma sensação também de unidade, de inclusão, de comunidade, tá? Então, também podem ser significados que estão atrelados ali às formas circulares, tá? E também estão ligados à extroversão e à criatividade. Então, esses são os significados que estão ali atrelados à forma do círculo, tá? Vou passar aqui. O triângulo. Triângulo, ele pode transmitir crescimento, né? O triângulo, ele é uma forma que depende muito de como que você está usando ele. Por exemplo, se você está usando ele com a ponta para cima, então isso pode transmitir essa sensação de crescimento, de ascensão, né? Agora, se ele estiver apontando para baixo, ele pode representar uma sensação de perigo, tá? Então, como a gente falou de placa ali, né, de sinalização, algumas placas que têm essa forma. Mas geralmente o triângulo também ele está associado a algo que é um pouco mais dinâmico, que traz um pouco essa sensação de movimento também, tá? Então é uma forma que, né, te permite, dependendo da forma como você está usando ele te permite ter essas variáveis de sensações. Das formas básicas são essas. Linhas, pessoal. Linhas horizontais, tá? Linhas horizontais sugerem movimento, sugerem continuidade, sugerem rapidez. E ao mesmo tempo, linhas horizontais também podem te trazer uma sensação de calma, pode te trazer uma sensação de tranquilidade, de paz, de descanso, algo mais sereno ali, né? E pode estar também visualmente atrelado a algo que te dê uma amplitude. Então, às vezes, se você quer às vezes você começar a estudar como você usa linhas nas suas composições. A gente aqui eu foco na caligrafia Black Letter e uma das coisas que a gente utiliza como elementos decorativos das nossas letras são linhas. Então, aqui a gente pode testar o uso dessas linhas, né, para, por exemplo, a gente quer dar um espaçamento, a gente quer dar uma sensação de amplitude, a gente quer dar uma sensação de continuidade. Como que a gente faz, né? Como que a gente aplica essas linhas? Se colocar uma linha horizontal, como que fica? Que sensação que eu tenho? Como que isso... em que isso resulta? É legal demais a gente fazer esse tipo de teste, de experiência e ir entendendo como que isso se comporta dentro das nossas criações, tá? E por último aqui, pessoal, as linhas verticais, que também uma variação aqui do que eu estava falando agora há pouco. As linhas verticais, elas podem transmitir sensação de energia, de crescimento, de poder, pode transmitir uma sensação de altura, de grandiosidade, né? Em alguns casos pode até evocar a sensação de espiritualidade, enfim. Tudo, como eu falei, né? Depende muito de contexto, mas esses são significados gerais que as coisas básicos que essas cores e formas podem transmitir pra gente, tá? Lembrando, né? Vou falar e reforçar mais uma vez aqui que tudo que a gente está falando é uma coisa que depende muito do contexto que a gente está se referindo,
né? Então, não é só você usar uma cor específica ali que você vai estar necessariamente passando a sensação que aquela cor significa. Depende do contexto que você está usando, depende de que outros elementos você está trabalhando. Geralmente a gente não vai usar só uma cor, né? A não ser que a gente esteja criando algo muito abstrato, mas... E lembrando também que quando a gente combina, a gente falou de uma forma separada aqui desses elementos, cores e formas, mas quando a gente combina eles, isso pode amplificar ou modificar aquilo que a gente está querendo expressar. Então, por exemplo, se você pegar lá um triângulo apontando para cima pintado de vermelho, então a gente pode apontando para baixo pintado de vermelho. Isso a gente está intensificando a sensação e o sentimento de perigo, de agitação, de uma coisa que tem um super alerta ali. Agora, se a gente pegar uma forma circular, por exemplo, azul, isso pode ajudar, tanto a forma quanto a cor, a te passar ali uma sensação, um sentimento de calma, de serenidade. Então, a gente pode utilizar esses dois elementos como um para ajudar o outro ali a complementar aquela mensagem que você está querendo passar. Tá bom, galera? Então, mais ou menos isso. Foi uma pincelada rápida aqui, mas uma noção, eu acho que para vocês começarem a entender. E imagino que enquanto eu estava falando aqui, mostrando as cores e explicando, provavelmente isso são coisas, às vezes são coisas que vocês nunca pensaram, né? Você nunca pensou ali nisso, mas que inconscientemente você meio que concorda, porque a gente sabe que essas coisas a gente sente elas na hora que isso, né? Que a gente recebe esse tipo de informação. Então, por isso que essas noções básicas são comuns a todos nós, tá? Se a gente for pensar ali, o que você poderia fazer, né, para aplicar isso nas tuas criações? Eu dei uns exemplos aqui que a gente poderia fazer, por exemplo, com as linhas, né, horizontais, verticais, o que a gente pode usar, mas tudo que a gente falou aqui hoje a gente pode pensar em utilizar nas nossas criações ali como recursos. Então, por exemplo, a gente quer passar uma sensação, então pegar uma palavra, como que eu tô me sentindo hoje? Vou escolher hoje uma palavra para representar o meu dia. Beleza, escolher uma palavra, ela já tem um significado. Agora, que cor que representa essa palavra para você? Como que você quer transmitir a sensação dessa palavra? Que cor que combina mais? Já é um outro recurso. Agora, se eu colocar essa palavra ou as letras dessa palavra dentro de uma forma, eu vou usar que forma para isso? Eu vou usar um círculo, eu vou usar um quadrado, vou usar um triângulo? Aonde que eu vou colocar essas letras? Então, isso já é um super exercício onde não é mais só uma palavra, não é mais só uma sensação. Você consegue transmitir isso e usar outras ferramentas e outros elementos para ajudar a passar a mensagem que você quer passar. Tá bom, galera? Então, acho que é isso. É um excelente exercício para se fazer, né? Para testar, para entender, experimentar cores diferentes em palavras iguais e ver como que isso soa, como que isso te parece, tá? Então, era isso aí que eu tinha para passar e para transmitir para vocês hoje. Galera, fiquem de olho, a partir de semana que vem, a partir da próxima segunda-feira, a gente vai trabalhar aqui essa semana alguns conteúdos e vão vir super novidades. Então, para quem quer se aprofundar cada vez mais, quem quer aprender cada vez mais, vem novidades por aí, vem mais conteúdos por aí e espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bom e proveitoso para todo mundo e que vocês tenham uma ótima e excelente semana pela frente, tá bom? Valeu, galera. Obrigada pela companhia e boa noite.